démarrer les travaux de ce matin par la présentation de l'Angola des réponses aux questions qui leur ont été posées par les honorables commissaires. Pour cela, vous avez 1h45 minutes. Vous avez la parole. Vous avez la parole, Madame la chef de la délégation. Merci. Honorável Presidente da Comissão Africana dos Direitos Humanos, gostaria de solicitar alguns minutos para abordar duas questões prévias fora do tempo que nos está reservado para as respostas às questões colocadas pela Comissão. A primeira delas tem a ver com a Operação Transparência. Foi várias vezes referida neste fórum uma ação levada a cabo no nosso país e que denominamos como Operação Transparência. Sobre as acusações ou alegações aqui pronunciadas, sem qualquer tentativa de confirmação prévia da veracidade dos factos, já nos pronunciamos no dia 25, através da intervenção da nossa Secretária de Estado, a doutora Ana Celeste Januário. Gostaríamos aqui de clarificar, em primeiro lugar, que a operação levada a cabo em 7 províncias de Angola, Bié, Cabinda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malange, Mochico e Zaire, não está voltada para imigrantes, mas sim para garimpeiros. A República de Angola é um Estado independente e soberano. Tal como qualquer país, deve criar mecanismos necessários para que seja defendida e protegida a sua integridade territorial e os seus recursos económicos e, sobretudo, o capital mais importante que são as pessoas e, consequentemente, o seu bem-estar. A República de Angola está aberta à imigração desde que a mesma seja feita em conformidade com a legislação vigente e os interessados respeitem os pressupostos da lei. Com certeza que, se houver violação da mesma, as autoridades competentes devem tomar medidas que forem pertinentes. A invasão das zonas diamantíferas é uma demonstração clara de má-fé desses cidadãos que ilegalmente expoliavam as nossas riquezas. Estando ainda em processo o reforço da organização administrativa e a correção de atos que podem causar danos à estabilidade social e económica, o Governo organiza a campanha que visa apenas repor a legalidade e a disciplina na exploração dos nossos recursos. Gostaríamos igualmente de realçar o outro lado da moeda, da exploração ilegal de diamantes, nomeadamente as várias situações de atropelo aos direitos humanos que acontecem nos locais de garimpo. E eu cito: as redes de tráfico de pessoas, a prostituição, a poliandria envolvendo adolescentes, a quantidade de casos de gravidez de adolescentes, o abandono de recém-nascidos ou de crianças pequenas, a exploração do trabalho infantil, as condições de vida dos garimpeiros que, por estarem em situação ilegal, ficam expostos à exploração laboral, sem qualquer condições de habitabilidade, de saúde ou de segurança no trabalho, por não terem meios adequados de proteção pessoal. A proliferação da criminalidade associada às redes do tráfico de diamantes. A destruturação do ambiente familiar das aldeias adjacentes. O impacto negativo sobre o ambiente, pois a paisagem é modificada, a começar pela alteração arbitrária do percurso dos rios, que implica, entre outras coisas, a devastação florestal e na deslocação e extinção de espécies animais. O impacto negativo sobre o PIB, que, no caso de Angola, tem um peso relevante, uma vez
que a indústria diamantífera é a segunda mais importante, logo a seguir ao petróleo. Como podem constatar, são enormes os prejuízos no âmbito dos direitos humanos. Reafirmo aqui que Angola nada tem contra os imigrantes. A prova disso foi o apoio incondicional que deu e mantém os refugiados provenientes da RDC, instalados no campo de refugiados do Lovoa, na província da Lunda Norte. Entraram em Angola, naquela altura, 31.241 refugiados entre março e junho de 2017. Este número está a diminuir devido ao retorno voluntário dos cidadãos congoleses. É importante sublinhar aqui que o centro do Lovoa é um centro de assentamento e não é um centro de detenção. Vale dizer que a entrada dos nossos irmãos no país aconteceu em pleno ano de eleições e ainda assim não foram poupados esforços, nem recursos para todo o apoio que necessitaram. Sobre este tema, termino dizendo que, apesar de muitos imigrantes já terem regressado às suas zonas de origem, existem muitos cidadãos estrangeiros que permanecem em Angola, trabalhando para a reconstrução e desenvolvimento do país. E pretendemos que todos quantos estejam interessados em contribuir para o progresso de Angola o façam em conformidade com o que se estabelece a lei nacional e o direito internacional. O governo de Angola continua a primar pelo esforço das relações com os seus vizinhos, visto que estamos interessados e engajados no desenvolvimento de África no geral e de Angola em particular. Honorária Presidente, a segunda questão tem a ver com um erro de interpretação aqui ocorrido. Gostaria de reagir a um comentário do comissário Lumbo em relação ao que eu disse sobre o direito à manifestação. Aquilo que eu realmente disse, e pode ser comprovado no ponto 32 do documento do meu discurso, que vos foi entregue, é que o direito à manifestação é uma realidade em Angola. No entanto, como em qualquer país democrático, ela obedece a regras, nomeadamente a solicitação prévia com uma antecedência mínima. Ora, se estes ou outros pressupostos expressos na lei não forem observados, tem que haver uma reação no sentido de se garantir o respeito pela ordem pública e segurança, muitas das vezes até dos próprios proponentes. A propósito deste incidente, aproveito a ocasião para alertar a Comissão para a necessidade de garantir a melhor qualidade de interpretação para as diferentes línguas em geral e para o português em particular, pois, sendo uma das línguas de trabalho da União Africana, não tem sido tratada de forma equitativa. Estas são as duas abordagens e agradeço a oportunidade, digníssima Presidente e distintos comissários. Permita-me agora passar a palavra à Secretária de Estado, que vai entrar nos aspectos colocados pela Comissão relativamente às respostas. Tenha bondade, com a vossa permissão. Muito obrigada, Sra. Ministra. Sra. Presidente, nós trazemos para as respostas também algumas questões prévias. A primeira, ressaltada aqui no fim da intervenção da Sra. Ministra, relativamente à tradução. Penso que na intervenção da Sra. Ministra, na apresentação do relatório de Angola, houve alguns aspectos que mereceram alguma interpretação errônea e, se calhar, motivaram algum pronunciamento da Sra. Presidente e do Sr. Comissário Lumbo. Por isso, peço que esta comissão considere o discurso da nossa chefe de delegação como um anexo ao nosso relatório, por causa das informações, porque houve muita repetição de perguntas que já tinham sido respondidas no relatório.
Relativamente à metodologia do relatório, no âmbito das diretrizes dessa comissão, está indicado que o Estado deve priorizar as respostas às recomendações. E, se calhar, por preciosismo, foi isso que o grupo técnico, ao elaborar o relatório, e por causa da limitação de páginas, apenas concentrou-se fundamentalmente nas respostas às recomendações, mas que, considerando o discurso da senhora Ministra como um anexo, poderemos ter uma boa atualização da informação para os senhores comissários. Relativamente à questão colocada pelo senhor comissário Lumbo sobre execuções e processos em curso, senhor comissário, não sei qual foi a fonte, mas eu gostaria de dizer que devemos verificar a credibilidade da informação da fonte que recebeu, uma vez que o senhor Marcos Mavungo foi julgado em primeira instância e absolvido em tribunal, e o processo é considerado assim como findo. Quanto ao processo do jornalista Rafael Marques, que a propósito não foi só do jornalista Rafael Marques, foi o processo do jornalista Rafael Marques e do jornalista Mariano Braz. Esse processo teve o seu julgamento e, em sede de tribunal, justiça, ele foi absolvido. Inclusive, mereceu uma nota positiva conjunta do relator da Comissão Africana para a Liberdade de Expressão e do relator das Nações Unidas, em que felicitavam a decisão do sistema judiciário angolano. Quanto à alegada detenção do frei Júlio Candeeiro, frei dominicano e coordenador da organização não-governamental Mosaico, mais uma vez tem aí a ideia de que a fonte não foi certa. O frei não foi preso, não foi alvo do processo, está muito bem. Eu mesmo contactei com ele ontem, só para ter a certeza desta informação, senhor comissário. Relativamente à questão da senhora Presidente e também do senhor comissário Lumbo sobre que organizações fazem parte do CIERD, que é a comissão que elaborou o relatório. Eu chamo a atenção para o parágrafo 64 do relatório do Estado, na versão em português e na versão em francês. E, nesta página, temos a indicação de que organizações fazem parte desta comissão. Relativamente ao regulamento das organizações não governamentais, citado também pelo comissário Lumbo, gostaria de dizer que este regulamento, que foi elaborado pelo Executivo, que nós representamos, ele foi revogado por decisão do Tribunal Constitucional, ou seja, este regulamento já não está em vigor em Angola. Nós também, no discurso da senhora Ministra, fazemos referência a pelo menos 2 dos muitos e variados encontros que tivemos com diferentes organizações da sociedade civil na elaboração do relatório e que resume-se a consultas na elaboração das políticas. No parágrafo 2º do relatório, da intervenção da senhora Ministra, nós fazemos referência à existência de comissões. Essas comissões são integradas por organizações não governamentais. Relativamente às questões da justiça, foram referenciados aqui por vários comissários vários tratados que Angola ainda não ratificou, assinou e outros que nem ratificou. Gostaríamos de dizer que no âmbito da Lei 411, que é a Lei dos Tratados, o processo de adesão a normas internacionais no sistema de justiça angolano, que é um sistema monista, ele passa pelos 3 poderes, pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judicial. A maior parte dos tratados aqui referenciados estão neste momento em sede de Parlamento. Por força da separação do princípio da separação de poderes, temos que aguardar o procedimento e a agenda do Parlamento. Entretanto, e para afiançar aqui a vontade do Estado,
gostaríamos de dizer que não temos nenhum impedimento político para a ratificação destes tratados. É sim uma questão de procedimento. Em relação ao funcionamento do sistema de resolução extrajudicial de litígios, a informação está também no parágrafo 35 do discurso da senhora Ministra. Há sim organizações privadas que podem fazer conciliação, mediação de casos extrajudiciais. A nível do país, existem 512 mediadores que cooperam com a Ordem dos Advogados de Angola e com o Centro de Resolução Extrajudicial de Litígios. Relativamente à situação do registro de nascimento, ele também foi bastante espelhado no discurso da senhora Ministra, nomeadamente no parágrafo 24, 25 e 26. Ou seja, estão lá apresentados os esforços que o Executivo tem estado a fazer no registro dos cidadãos, para os angolanos, independente da idade, e para os estrangeiros, aqueles que nascem em Angola. A pena de morte não se aplica em Angola. Ela foi abolida e a nossa Constituição vem dizer exatamente isso. E não se constata aumento da criminalidade por causa de não termos a pena de morte. É verdade que no âmbito das diferentes discussões sobre o assunto, sobretudo quando há práticas de crimes horríveis, há sim algumas opiniões de pessoas que de alguma forma tentam dizer que a solução pode ser a pena de morte, senhora comissária Silvi. Mas, neste momento, continuamos ainda com isso a manter a ideia de não aplicação da pena de morte, em princípio, de acordo com os princípios constitucionais e também com o pacto adicional aos direitos civis e políticos que Angola se pretende a ratificar. Sobre isso também agradecemos as felicitações da comissária Silvi. Muito obrigada. Em relação à assistência judiciária, esta questão está também espelhada no discurso da senhora Ministra, no parágrafo 36. E gostaríamos de acrescentar que a nova lei da advocacia, a Lei 8/17, de 13 de março, vem dizer que a assistência é gratuita aos cidadãos com poucos recursos. E nos termos da lei, o Estado garante a remuneração dos profissionais que intervêm na assistência. Como é que isto se processa? Pode processar-se por solicitação do cidadão. O cidadão vai à administração e tem que ter um documento que comprove que ele não tem recursos, que nós chamamos atestado de pobreza. Isso no início do processo. Do mesmo modo, em sede de tribunal, julgamento, uma vez que os magistrados verifiquem que era necessário no processo a intervenção do especialista, de um advogado, de um defensor oficioso, ele pode ser nomeado ad hoc em sede de tribunal. Este é o procedimento em termos de assistência judiciária. Relativamente às questões de tráfico de seres humanos, sim, nós temos uma comissão, também já foi referenciada no discurso, e nós temos trabalhado entre as instituições do Estado vocacionadas e também organizações da sociedade civil especializadas na matéria. Nos últimos 4 anos, nós registramos 40 processos investigativos sobre possíveis casos de tráfico de seres humanos, dos quais uma percentagem muito baixa envolve mulheres. Gostaríamos de dizer que, ao longo desses processos, dos casos já julgados, temos a referenciar 2 processos, um envolvendo a exploração sexual de mulheres asiáticas, vietnamitas e chinesas, e que, com o apoio das suas missões diplomáticas, foram repatriadas no âmbito de um processo de cooperação entre Angola e dos seus países. Um outro processo em que envolveu crianças da República Democrática do Congo. Após um processo de negociação com as autoridades de assistência e judiciárias congolesas, estas crianças foram reintegradas e entregues às suas famílias. Relativamente à liberdade de associação,
O número de ONGs em Angola registadas, regularizadas, é o número que avançamos no relatório e no discurso. Entretanto, há uma série de organizações cujos processos são irregulares. Isso quer dizer que ainda não adquiriram a personalidade jurídica, não têm um processo constituído e, por isso, Sr. Comissário Lumbo, nós não trazemos esses dados porque estão em processo. É um processo que pode chegar até o seu fim, até o seu registro, como pode não ser concluído. Por isso, avançamos os dados estatísticos oficiais do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Entretanto, relativamente à nossa relação, a relação do Estado com as organizações não governamentais, referenciado também pela Sra. Presidente e pelo Sr. Comissário Lumbo, importa ressaltar aqui que nesta sessão algumas das organizações não governamentais intervenientes no painel número 3 sobre a situação dos direitos humanos em África fizeram referência de um aumento do diálogo entre o governo e as organizações não governamentais. Nós entendemos que essa afirmação não é verdadeira, salvo a informação adicional que possa ser usada. E eu posso dar aqui alguns dos muitos exemplos que podíamos citar. Por exemplo, nós, Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, em 2013, 2014, realizamos um curso de especialização em direitos humanos. Deste curso, nós formamos perto de 40 pessoas e, neste leque de formandos especialistas, nós integramos a sociedade civil. No âmbito das nossas parcerias, projetos e programas de cooperação com a Noruega, com o sistema das Nações Unidas, nós temos estado a fazer formação para organizações não governamentais. Também podemos referenciar que há 2 meses, em março deste ano, nós realizamos, no âmbito da parceria com a Noruega, um curso de especialização de direitos humanos chamados ODC. Esse curso é realizado anualmente e nós incluímos organizações da sociedade civil neles, além do já referenciado Fórum de Diálogo entre o Governo e a sociedade civil em matéria de direitos humanos, que também foi referenciado no discurso da Sua Excelência a Senhora Ministra, que já vai no 2º fórum. Realizamos este ano este fórum. Depois do fórum, foi realizada uma atividade de formação sobre a elaboração de relatórios, adoção de recomendações da avaliação periódica universal do Conselho das Nações Unidas, e o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos não só participou com a apresentação na parceria, como também fornece o material para as referidas formações. Senhores comissários, se isso é uma má relação, eu deixo a vossa consideração enquanto especialistas e conhecedores da matéria. Quanto à proteção aos ativistas dos direitos humanos, sim, em Angola nós não temos uma lei específica, como eu disse, por quê? Por causa do nosso sistema, é um sistema monista, é um sistema de códigos. Mas, dentro do nosso Código Penal, nós temos apartados específicos que vêm salvaguardar a integridade dessas pessoas. Também gostaria de referenciar aqui que nós não temos ninguém detido, ninguém condenado ou preso nestes momentos nas nossas cadeias por ser defensor de direitos humanos. Relativamente às organizações não governamentais que trabalham com os refugiados, que foram referenciadas aqui como tendo sido acossadas pelo Estado angolano na Operação Transparência. Também não sabemos qual é a fonte da informação. As 2 grandes organizações em Angola que trabalham com os migrantes são nossas parceiras, realizam atividades conosco. Inclusive, a nossa apresentação aqui sobre a Operação Transparência mereceu contribuições dessas organizações. Eu vou citar aqui uma, que é
o Serviço Jesuíta para os Refugiados, que é uma organização que presta assistência jurídica, tem os advogados que trabalham nos centros para ajudar os migrantes e que também tem acesso à base de dados de registro do Serviço de Migração e Estrangeiros, onde está anotado o número e os dados vitais dos refugiados que se encontram legalmente em Angola. Foi deles a informação de que aqueles 50 cidadãos alegadamente refugiados que abandonaram voluntariamente na Operação Transparência República de Angola não eram mais refugiados, uma vez que eles estavam no centro do Lovo, mas que tinham regressado à origem, de acordo com a lei e o Estatuto do Refugiado em África e também internacional. O refugiado, e é do vosso conhecimento, o refugiado perde o estatuto a partir do momento em que termina o fundado receio. Ele retorna para o seu país. E é isso mesmo que foi dado baixa no sistema desses alegados refugiados. Acontece que eles perderam o estatuto do refugiado ao regressarem para o seu país de origem. Só que depois foram achados em zona de exploração de diamantes. Em relação à instauração de uma Instituição Nacional de Direitos Humanos, de acordo com os princípios de Paris, nós temos estado no âmbito do processo de parceria com as Nações Unidas, o Escritório Regional em Pretória e também com Genebra e o Sistema das Nações Unidas em Angola, temos estado a levar a cabo um processo de auscultação relativamente a esta questão. E o que nos foi dado a saber é que o provedor de justiça, Ombudsman, em Angola, pode ser, sim senhora, reconhecido como uma instituição nacional de direitos humanos. E neste momento estamos num processo tripartido, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, Provedoria de Justiça e Sistema das Nações Unidas, de acreditação da nossa provedoria como instituição nacional de direitos humanos, de acordo com os princípios de Paris. Relativamente à questão da liberdade de expressão e de imprensa, vem também espelhado no parágrafo 27, 28 e 29 do discurso da nossa ministra e chefe da delegação. Para nós, a calúnia, injúria e difamação é um crime particular, ou seja, não é um crime em que há uma intervenção dos magistrados diretamente na denúncia. Ou seja, a criminalização da difamação surge no nosso sistema penal como um crime particular. Ou seja, o ofendido é que deve ter o impulso de fazer a queixa. Não há uma intervenção direta do Estado, nos termos do artigo 407 e 410 do nosso Código Penal. Quanto ao direito à informação, gostaríamos de realçar aqui que a estrutura dos ministérios e todas as estruturas do Estado hoje estão incorporadas gabinetes de comunicação institucional e imprensa, com a finalidade de divulgar os atos da administração e prestação de informação. Hoje também conseguimos ter mais informação disponibilizada para o público. Neste momento está sendo implementado o projeto eGov, que visa disponibilizar formulários, legislação e demais informações aos cidadãos. Para a monitorização deste diploma, foi criado um grupo técnico composto por diferentes representantes de uma série de ministérios do Estado angolano. Temos também, além da Lei 16, a Lei 11/12, Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, que nos termos do sistema internacional podíamos definir como a nossa FOIA, Freedom of Information Act, e a Lei Geral dos Arquivos.
No que diz respeito à independência e imparcialidade dos tribunais, não se conhecem casos de interferência no desempenho da atividade judicial em Angola. No exercício das suas funções, os tribunais são independentes e imparciais, estando apenas sujeitos à lei. Estou a citar a Constituição e a Lei 2/15. Também dispõem de autonomia, apontando igualmente para a salvaguarda da independência judicial em matéria de separação de poderes. E aqui, nesta intervenção, já tive a oportunidade de referenciar decisões desfavoráveis a propostas do Executivo tomadas pelos órgãos do Judicial. Relativamente à forma em que os magistrados são nomeados, há um concurso curricular, é uma candidatura individual para a formação no Instituto Nacional de Estudos Judiciários. Uma vez terminado com êxito a formação prática e teórica, eles são então nomeados pelos conselhos, que pode ser da magistratura judicial para os juízes, do Ministério Público para os procuradores. Não há, como se pode ver, uma intervenção do Executivo nesta nomeação. A estabilidade. Os juízes, como mandam as regras internacionais, são inamovíveis, não podem ser transferidos, promovidos, suspensos, reformados ou demitidos, senão nos termos da lei. E, caso isso aconteça, serão os seus conselhos superiores que devem fazer a decisão. Relativamente à demora processual. A reforma da Justiça em curso, também referenciada no discurso da nossa chefe da delegação, está a ser aplicada de forma a tornar a Justiça mais próxima e mais célere, com a simplificação de atos, aumento do número de tribunais já em curso e de juízes, e também a criação de uma instância intermédia, que é a relação. Relativamente à questão da penalização ou criminalização do aborto, Senhora Presidente, senhores comissários, a proposta de Código Penal mereceu, por causa dessa questão da penalização do aborto e de outras, uma paragem na sua aprovação, sobretudo porque o Legislativo preferiu ouvir a sociedade relativamente qual era a sua opinião relativa à questão do aborto. Mas, nos termos do artigo 356 do projeto, isto é para a senhora comissária Lucy, há a garantia de proteção da vida, nos termos da Constituição e dos pactos internacionais. Mas há também, na proposta de Código Penal, disposições que admitem exceção. Qual é a penalização possível? É de 1 a 5 anos. Há, sim, a possibilidade do especialista médico decidir, no momento da intervenção, sobre a necessidade e oportunidade ou não do procedimento de interrupção da gravidez. Relativamente aos atos de tortura, também a proposta de Código Penal prevê, no seu artigo 372, uma disposição sobre a tortura, prevendo para o agente uma sanção que vai de 1 a 6 anos. Presentemente, embora não de forma autónoma, a legislação penal angolana pune a tortura com penas que podem ir até 24 anos de prisão. Para as vítimas de tortura, aplica-se o regime geral de indemnizações mediante um processo. Relativamente ao caso do jovem Rufino,
um rapaz que perdeu a vida num processo de desalojamento em Luanda. Esta morte, que lamentamos, foi alvo de um processo, o processo 1268/17. E nos termos deste processo, houve o julgamento dos agentes, dos militares envolvidos na morte do jovem. Qual foi a sanção aplicada aos agentes? 18 anos de prisão por crime de homicídio e também uma indemnização calculada em 1 milhão de kwanzas para a família. Relativamente aos mecanismos para combater a corrupção, resultado da política do novo executivo, estão em curso neste momento em Angola uma série de processos para julgar os agentes do Estado que se locupletaram dos bens do Estado. Na Polícia de Investigação Criminal foi reforçada com um gabinete especializado para o efeito. A Procuradoria-Geral da República também viu a sua estrutura reforçada para combater especificamente este crime. Todo este processo é feito com a assistência técnica do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e do projeto PACED, que é um projeto financiado pela União Europeia, que visa a formação dos aplicadores da lei relativamente aos crimes organizados. A título de exemplo, recentemente o Tribunal Provincial de Luanda julgou e condenou altos funcionários da Administração Geral Tributária por corrupção, no processo 1276/17C. Os mesmos foram condenados por desvios de fundos e corrupção, envolvendo ainda responsáveis e membros do antigo governo. Relativamente às questões de saúde, a expansão de algumas infraestruturas sanitárias foram acompanhadas por uma alocução anual de verbas aos municípios para os cuidados primários de saúde, num programa denominado Municipalização dos Serviços de Saúde. Esses programas visam, sobretudo, aproximar os serviços de saúde à população da zona rural, que é a que mais padece com a falta desses serviços. Temos também, no âmbito da Política Nacional de Saúde, previsto a universalização, a prevenção, diagnóstico e tratamento do VIH. Tal como foi dito no discurso da senhora ministra, a taxa de prevalência da HIV em Angola é de 2%, a mais baixa da nossa região. Existem 1.069 centros em todo o país que atendem especificamente na testagem voluntária do HIV e um hospital especializado para atendimento aos doentes de HIV. Existem 2 diplomas principais que regulam a questão do HIV, a Lei 84 e a Lei 4403. Angola também aderiu, tal como foi dito no discurso, à implementação do projeto 90-90-90, que visa até 2020 que todas as pessoas recebam terapia antirretroviral terão suspensão viral. No que tange à saúde mental, há uma rede de serviços de saúde que está a ser implementada neste momento em 6 das províncias do país e 31 unidades sanitárias com os cuidados primários e terciários. Quanto à saúde sexual e reprodutiva, recentemente o governo angolano rubricou com o Banco Mundial um acordo no valor de 102 milhões de dólares americanos para fortalecimento do sistema de saúde. O projeto vai beneficiar mulheres em idade reprodutiva. Relativamente à educação, a educação em Angola é universal, obrigatória e gratuita. E o objetivo do Executivo é reduzir o número de crianças fora do sistema de ensino.
Neste momento, nós temos mais de 5.582 escolas primárias que beneficiam 6.028.560 alunos por todo o país. A política curricular está orientada para uma abordagem transversal com a introdução de uma série de disciplinas. A Lei do Bases de Educação e Ensino garante o acesso permanente no sistema de ensino a todos os cidadãos. A população estudantil beneficia de formação em ciências técnicos profissionais e temos uma rácio de 42,2% de raparigas e de 51,8% de rapazes. Relativamente à alfabetização, também foram dados a informação no discurso da senhora Ministra. Tendo em conta o elevado índice de analfabetos nas zonas rurais, foram alfabetizados 662 mil adultos com apoio das Forças Armadas, de fundações e de outras organizações da sociedade civil. Relativamente à questão da liberdade religiosa, como dissemos, é também uma lei que está em revisão, mas esta revisão e a sua não aprovação até o momento tem a ver com as consultas que o Executivo está a empreender com as instituições religiosas e afins, com vista a obter um consenso relativamente ao mecanismo e o procedimento para a criação das igrejas em Angola. A título de exemplo, a proposta indicava que deviam ser necessários 100 mil assinaturas e, com base na discussão com as instituições, baixou-se para 60 mil assinaturas. Neste momento, a proposta de lei das atividades religiosas está também na Assembleia Nacional para aprovação. Relativamente à situação das minorias, a legislação angolana acolhe o conceito de comunidades indígenas, porém, protege essas comunidades e designa como grupos populacionais mais desfavorecidos. Dentro do PDN está previsto apoio às comunidades que pertencem aos grupos mais desfavorecidos, prevendo 20 milhões de kwanzas no Orçamento Geral para 2019. Também, o Ministério da Cultura criou um departamento específico para acompanhamento sobre a situação, criou um departamento ou direção, que é a Direção Nacional das Comunidades e Instituições do Poder Tradicional. Está em curso também uma série de ações que visam a inserção de 3 mil crianças no sistema de ensino provenientes dessas comunidades. O equipamento com o especialista, a melhoria das vias de comunicação, a concessão de terras, entre outros. Relativamente à questão do emprego, o salário mínimo nacional aplica-se ao setor público e ao setor privado formal, não sendo, no entanto, aplicável no sistema informal, porque é um sistema que está fora do nosso controle. No que tange à promoção da empregabilidade da mulher, apesar do princípio da igualdade, o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, através dos centros de formação, tem instituído os programas vocacionados a formações, em especial dirigidas a mulheres, Programa de Formação Feminina. Esse projeto de formação de mulheres visa melhorar as valências profissionais das mulheres, especialmente nas zonas rurais e periurbanas. Há também um projeto de microcrédito para apoiar as mulheres, com uma taxa de juro baixa para proporcionar o empoderamento dessas mulheres, que começa com 3 meses de graça e depois com um juro de 1,60%. Relativamente às questões de habitação e urbanismo, o Estado angolano está a aplicar uma série de medidas para estimular e fomentar e garantir o direito à habitação. Como foi dado a conhecer, a quando da visita dos comissários a Angola,
à margem da seção da 55ª, estão a ser construídas em Angola uma série de centralidades para beneficiar cidadãos. Neste sentido, o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação constituiu mais de 220 mil hectares de reserva fundiária para fins habitacionais sob programas de habitação. Permitiu a construção de 20 centralidades com 136 mil habitações. Também, instituições públicas juntaram-se ao governo para a construção de habitações e a contribuição do setor privado foi de 62.923 habitações. Há cooperativas para beneficiar os cidadãos com baixa renda. Permitiu a construção de 12 mil habitações e um projeto suportado pelo Estado para a construção de 200 casas em 130 dos 164 municípios no país. Do mesmo modo, os programas de desalojamento, sobretudo nas grandes cidades como Luanda, têm beneficiado o realojamento da população desalojada. Ou seja, esse realojamento pode ser a partir do apoio com a terra, autoconstrução dirigida e outras que receberam, inclusive, habitações. Gostaria de salientar aqui que esse relojamento não é de pessoas que possuem o direito e a titularidade sobre as terras. São pessoas que, na maior parte das vezes, construíram de forma anárquica e sem alguma autorização. Há, inclusive, casos de construção em zonas de passagem da água, em zonas de reserva do Estado, entre outras. Quanto às expropriações e demolições, há uma resolução da Assembleia Nacional, a Resolução 3709, que vem falar sobre as formas de compensação e processo de desalojamento da população em Angola. Relativamente às questões ambientais, gostaríamos de dizer que a Lei 314 vem punir os crimes subjacentes ao branqueamento de capitais, prevenção ambiental, entre outros, prevendo até 8 anos de prisão como sanção, além de multas pecuniárias. A nossa Constituição elevou o direito do ambiente como um direito fundamental do cidadão. Para a exploração dos recursos naturais, deve-se estabelecer determinados requisitos. Relativamente à avaliação de impacto ambiental, ela funda-se numa lei. Deve haver uma sessão pública de apresentação do estudo por parte das empresas interessadas. Essa apresentação é feita com uma comunicação prévia no jornal com maior tiragem e aberta ao público, enquanto comunidade beneficiada das zonas em questão. Quanto à questão sobre a exploração mineira, o Código Mineiro vem dizer que a exploração mineira deve ser feita de forma sustentável e beneficiar a economia nacional, com respeito às regras de segurança e uso econômico dos solos para beneficiar as comunidades locais, proteção do ambiente e das gerações vindouras. O Código Mineiro também, no seu artigo 65, diz que o órgão competente do poder, que deve aprovar a avaliação de impacto ambiental, tem como condição prévia a obtenção dos direitos mineiros em fase de exploração. Não se aplica à indústria mineira o princípio da aprovação tácita da avaliação do impacto ambiental. Relativamente às questões colocadas pela nossa comissária para as questões das cadeias e atuação
da Polícia, a comissária Manuela. O plano curricular de formação dos agentes da Polícia inclui a cadeira de Direitos Humanos, quer seja no Instituto Superior, bem como nas demais instituições vocacionadas para a formação das forças de segurança. O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos assinou um protocolo com a Polícia Nacional no sentido de formar os agentes da Polícia. Foi já realizada uma formação de 50 formadores em matéria de direitos humanos. A Carta Africana e os documentos internacionais de direitos humanos também são abordados no programa dessas formações. Também, em parceria com o PNUD e com outras organizações, há uma série de formações de agentes e também organizações não governamentais participam destas formações. A título de exemplo, a organização Justiça, Paz e Democracia, a JPD, tem um projeto com a Polícia Nacional e o Ministério do Interior para a formação de agentes da Polícia em matéria de direitos humanos. Relativamente à capacidade das prisões e à sublotação, foi referenciada no parágrafo 37 do discurso da nossa chefe da delegação. O sistema penitenciário tem, neste momento, 22.797 reclusos. Destes, 22.201 são masculinos e 576 são femininos, sendo que 17.841 são adultos, 4.956 são jovens com idades compreendidas entre os 16 e 21 anos de idade. A capacidade instalada é de cerca de 21 mil lugares, sendo que a rácio de superlotação é de 3%, com maior incidência nas províncias com maior aglomerado populacional. Luanda, pois alberga 30% da população. De modo a evitar a superlotação, há também outros sistemas adotados pelo mecanismo penal. O pagamento de calção, a soltura mediante termo de identidade e residência e a prisão domiciliar. Relativamente às mulheres com crianças nos estabelecimentos prisionais. Dentro dos nossos detidos do sexo feminino, nós temos, neste momento, dos 22 mil detidos e dos 500 mil do sexo feminino, 576 do sexo feminino, nós temos nesse momento 4 mulheres em estado de gestação. No momento da gestação, elas são acompanhadas no posto médico da unidade penitenciária, mas o parto pode ser feito nas grandes unidades de referência relativamente à unidade penitenciária em que a mulher se encontra. Crianças de tenra idade com reclusas nas unidades penitenciárias. Neste momento, temos 29 crianças com reclusas. Dizer aqui que elas permanecem com as mães, atendendo ao princípio do interesse superior da criança, que é o direito à amamentação, e que, após um prazo que pode ir até 3 anos, essas crianças são entregues à família, a centros sociais ou à guarda de famílias substitutas. Relativamente ao programa Novo Rumo, Novas Oportunidades, nos grandes estabelecimentos prisionais, à volta desses, há terrenos dados para a prática da atividade agrícola, pecuária, avicultura e indústrias. A título de exemplo, no IGE, no estabelecimento penitenciário do Quindoque, em Viana, no estabelecimento de Luanda, o Cabocha, no Bengo, e o estabelecimento do Acucungo, têm essas estruturas de apoio à reabilitação das comunidades, da população penitenciária.
Relativamente às refeições servidas, por dia são 3 refeições, que consistem num pequeno almoço. O pão com margarina, normalmente feito na própria unidade penitenciária, leite, chá ou café. Um almoço e um jantar que consiste maioritariamente com carnes, cereais e outros condimentos naqueles estabelecimentos que têm produção local, a inserção dessas componentes na alimentação das crianças. As pessoas com HIV e portadoras e com deficiência que estão nos estabelecimentos penitenciários são acompanhadas pelos postos de saúde, beneficiando de tratamento especial nos termos das regras sobre a população penitenciária. Neste momento, a taxa de reclusos infectados com HIV nos estabelecimentos penitenciários é de 2,7%, não muito distante da taxa do país. Relativamente à possibilidade de visitas de organizações não governamentais e outras, sim, a lei penitenciária permite e elas são realizadas a fazer as visitas aos estabelecimentos, mas dentro dos horários e com as regras próprias da organização de estabelecimentos deste tipo. O direito de visitas é um direito consagrado também na lei, independentemente da queixa, da sanção, há possibilidade, sim, dos parentes fazerem as visitas aos reclusos. Em caso de alguma queixa, há em todas as unidades penitenciárias os reeducadores que servem de elo de ligação entre os chefes dos blocos, que são reclusos, na sua maioria condenados, e a autoridade de gestão dos estabelecimentos penitenciários. Ainda assim, caso o recluso não se sinta confortável com lidar diretamente e fazer queixa de agentes a outros agentes, nas visitas das famílias, das organizações e nas nossas visitas também, podem ser denunciados esses atos. Em caso de denúncia, a investigação é feita pela Procuradoria-Geral da República, que, como se diz, é um órgão independente do Executivo, faz parte do Judicial e tem prática de investigação. A Provedoria-Geral da República, a Provedoria de Justiça, também pode e tem tido um papel relativamente às condições de detenção das prisões. Entre as medidas para integrar e divulgar as disposições das diretrizes sobre as condições de detenção, importa realçar que os instrumentos jurídicos internacionais são integrados, ou seja, eles fazem parte integrante do nosso sistema jurídico. Relativamente às condições de habitabilidade para os refugiados, a educação das crianças é uma prioridade e, por exemplo, no campo do Lovoa, na Lunda Norte, no bairro do Lovoa, na Lunda Norte, estão integradas no ensino informal 3.273 crianças e adolescentes, sendo que 1.592 são raparigas no ensino primário, 3.009 no primeiro ciclo e 213 no segundo ciclo e 51 no ensino secundário. São ministradas 5 disciplinas, português, para serem facilmente incorporados e estarem perto, poderem se comunicar, matemática, educação moral e cívica, geografia e história. O processo de ensino é realizado em tendas e ministrados pela organização Dom Bosco e os professores são contratados pelo Serviço Jesuíta aos Refugiados. O ensino informal é um processo de transição para o enquadramento no ensino formal, ou seja, essas crianças que recebem essas aulas podem, através do sistema do ensino formal, serem integradas e receber a certificação da formação que aí recebem. Relativamente à questão da senhora comissária Lucy,
sobre a participação das mulheres e a possibilidade de regressão nos dados estatísticos. Não houve uma regressão dos dados estatísticos de participação da mulher na vida pública, no geral e nos termos daquilo que é previsto. Há uma diminuição, sim, a nível do Parlamento, que passou de 37% para 31%, no ponto de vista em termos de números. Mas em termos de posição de mulheres, a nível das bancadas e das comissões, há um reforço da presença feminina. Hoje, a segunda vice-presidente do Parlamento angolano é uma mulher. Para garantir a participação das mulheres, há uma série de ações que são levadas a cabo. Relativamente à questão do combate à violência doméstica, há uma comissão de acompanhamento a esta questão, integrada também por organizações não governamentais que trabalham na matéria. Relativamente à questão da violência sexual, dentre os vários crimes registrados pelo Estado em matéria de violência doméstica, gostaríamos de dizer que a violência sexual não está nem entre os primeiros, os segundos e os terceiros. Entretanto, a própria lei contra a violência doméstica estabelece uma norma em que há uma responsabilização para os casos de violência sexual. Além disso, o nosso Código Penal responsabiliza e criminaliza essas práticas. A sanção prevista é de 2 a 8 anos por crimes desta natureza, havendo a possibilidade de, dependendo da agressão e das consequências da agressão, levar até 24 anos de prisão, de acordo com a gravidade da conduta e a qualidade do agressor. Como dissemos, existem também centros de aconselhamento. E foi perguntado aqui qual o número de denúncias recebidas por esse centro. Nós temos a reportar 1.866 denúncias, dos quais 1.553 foram feitas por mulheres e 348 por homens. As casas de abrigo existentes têm uma baixa frequência ou estadia de mulheres, ainda que temporária. Por exemplo, na província de Malange, ao longo deste período de 2008, teve apenas uma senhora na casa de abrigo. Relativamente à linha SOS Violência Doméstica, ela teve um funcionamento experimental de 15 de novembro de 2015 até abril de 2017. Os registros é de 1.102.176 chamadas recebidas, dos quais 432.792 chamadas com efeito, 136.280 chamadas sem interação, 97.774 chamadas que não se efetivaram, não foi concluída a sua queixa, 91.947 brincadeiras, ou seja, pessoas que usaram a linha para não fazer queixa. 14.959 chamadas sem resposta, ou seja, no momento em que os operadores iam fazer o retorno para fazer o acompanhamento da chamada, as pessoas do outro lado da linha não retornaram. Na sequência da fusão do então Ministério da Família e Promoção da Mulher e do Ministério da Assistência e Reinserção Social, hoje Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, liderada pela nossa ministra aqui presente, está em fase de reformulação técnica e adequação à linha SOS Violência Doméstica.
Relativamente à proteção das viúvas na herança, a viúva, nos termos da lei, é protegida não só relativamente à propriedade no Código de Família, mas também no Código Civil. Se ela for casada em regime de comunhão de bens e adquiridos, que é um dos regimes em Angola, ela tem direito à metade da herança do marido. E, dependendo dos filhos, e se estiver à sua guarda, isso pode chegar até 75% dos bens do falecido. Não sendo casada, é preciso que se faça um reconhecimento da união de facto por morte, passando ela a ter os mesmos direitos já enunciados, garantidos à mulher casada. As práticas costumeiras que não estão de acordo com a lei são proibidas. Entretanto, relativamente à questão das viúvas, elas podem ser assistidas pelos magistrados nos tribunais de famílias, que todos os dias têm sessões de atendimento ao público para fazer o aconselhamento jurídico e encaminhamento dos casos e definição da sua ação. O casamento costumeiro não é reconhecido legalmente, mas como o costume é uma fonte do direito em Angola, este casamento pode ter efeitos mediante o reconhecimento através da figura da união de facto. Relativamente à eliminação da discriminação contra as mulheres, a nossa Constituição vem fazer esta proibição. O nosso Código de Família também declara homens e mulheres iguais. A nossa Lei 25/11 também vem fazer essa distinção. E a Política Nacional para a Igualdade de Gênero também tem disposições nesse sentido. Inclusive, as disposições da Resolução 1325 sobre o Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e Segurança também fazem referência. Relativamente à redução da mortalidade materna e infantil, esta, Senhora Presidente, é uma prioridade do nosso Executivo. Por isso, foi criada uma comissão específica para fazer o acompanhamento dos dados e do processo, de formas a que haja uma diminuição da mortalidade materna infantil. Relativamente à presença de mulheres nas missões de paz, nos últimos anos é frequente a presença de mulheres nas missões de paz. A título de exemplo, recentemente, numa missão de paz da SADC no Lesoto, participaram um número significativo de mulheres das Forças Armadas e da Polícia Nacional. Como sabemos, a nível das comunidades, o Executivo criou os Centros de Escutação às Comunidades, que funcionam com salas de debates sobre assuntos preocupantes nas comunidades, onde participam membros das mesmas, incluindo as autoridades tradicionais. Estas comissões têm um caráter multidisciplinar e abordam diversos assuntos. Quanto à participação das mulheres rurais nos diferentes programas, ela é feita de forma abrangente. Foi lançado o Programa da Escutação da Mulher Rural, que teve a participação de 44,396 mulheres rurais. Elas transmitiram as suas preocupações. E já neste momento, com base nas preocupações das mulheres rurais, foram formadas 3.492 parteiras que beneficiaram também de kits. É também estimulada a ocorrência de partos em unidades médico-sanitárias e o registro das crianças ao nascer. Quanto à questão das mulheres em situação de vulnerabilidade, há um programa de assistência social que faz a entrega de kits para a sua autonomia financeira, antecedida de uma formação e capacitação. Há também o programa de municipalização da ação social, que tem feito um cadastramento da população através do Sistema Integrado de Gestão da Ação Social, denominado SIGAS, que visa identificar as pessoas mais vulneráveis e ajudá-las a
serem empoderadas, assistindo-as com alimentos e roupas. Para além disso, há um projeto com apoio da União Europeia que visa a atribuição de transferências sociais monetárias às famílias vulneráveis que tenham no seu agregado crianças de até 5 anos de idade. Importa salientar que este projeto foi bem acolhido pelo Governo e o Presidente da República orientou que se estendesse a abrangência e que se levasse o número de menores de 5 anos para 15 anos. Relativamente à questão da licença de maternidade, sim, está assegurada pela Lei Geral do Trabalho e pelo Regime Geral da Função Pública. Do mesmo modo, o projeto de lei a Lei de Proteção do Trabalho e o artigo 272 fazem referência à proteção da maternidade como um dos direitos especiais da mulher trabalhadora, incluindo um abono familiar para cada criança do agregado. Foi também aprovado o regime jurídico do trabalho doméstico e de proteção social. Estão a ser realizadas ações de sensibilização para que a maior parte das pessoas tenham conhecimento desta lei e das garantias que ela visa, de formas a que haja uma proteção do trabalhador doméstico. Relativamente aos migrantes e requerentes de asilo, o Governo não discrimina as mulheres imigrantes que estejam em território nacional. Elas têm os mesmos direitos e beneficiam do mesmo serviço que os cidadãos angolanos. Esclarecemos que não temos campos de refugiados, há apenas o assentamento na zona de Lova. Relativamente à questão das pessoas com deficiência, gostaríamos de dizer que a Lei da Acessibilidade e a Lei 1216 estabelecem um sistema de vagas para a contratação de pessoas com deficiência. No âmbito da educação da pessoa com deficiência, foi aprovada também a Política Nacional de Educação Especial, orientada para a inclusão, cujos dados também já foram referenciados no discurso apresentado por Sua Excelência, Sra. Ministra. Relativamente aos idosos, no âmbito da proteção social obrigatória, instituída através da Lei 7/4, estão assegurados aos trabalhadores em situação de incapacidade para o trabalho uma pensão de reforma, desde que tenham atingido o máximo de 35 anos de trabalho ou a idade de 60 anos. As exceções vão para as pessoas que exercem atividades penosas e desgastantes, que pode ser de 50 anos de idade, sendo que para as mulheres há um benefício especial de redução de 1 ano por cada filho que tiver. Aos menores não acompanhados que entram em território angolano, lhes são garantidos todos os direitos consagrados na Carta Africana sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança e na Convenção sobre os Direitos da Criança, dos quais nós somos Estado-parte. E nos termos da Lei da Nacionalidade e da Constituição, se a criança não tiver uma nacionalidade adquirida, ela tem, à partida, um registro e, uma vez atingida a maioridade, pode decidir se quer manter ou não a nacionalidade angolana. Senhora Presidente, senhores comissários, senhora Ministra, penso que fizemos aqui uma apresentação sucinta, ou mais ou menos sucinta, de todas as questões apresentadas pelos comissários, remetendo-as, algumas delas, para o discurso de apresentação da nossa chefe da delegação. Muito obrigada. Merci, Madame la Ministre. La Commission tient à remercier la délégation de l'Angola et prend bonne note de toutes ces réponses qui viennent en complément du rapport, avec des fois des nouvelles informations
ou des informations plus détaillées. C'est vrai qu'il est des fois impossible de tout mettre dans un rapport. Donc nous vous félicitons pour la qualité des réponses et des fois même des statistiques. C'est ça qui nous permet effectivement de suivre l'évolution des progrès et de clarifier un certain nombre de dispositions dans le rapport. C'est pourquoi nous vous demandons de mettre à disposition de la Commission une version écrite des réponses qui viennent d'être données. Nous allons en faire une bonne exploitation. J'ai trois observations. La première est relative à la bonne expérience que l'Angola a par rapport à l'abolition de la peine de mort. La peine de mort est abolie en Angola et il n'y a pas d'augmentation de crimes pour autant. Donc nous pensons que l'Angola a un rôle à jouer et nous sollicitons son appui au groupe de travail sur l'abolition de la peine de mort. Parce que souvent, dans l'esprit des populations, lorsqu'on supprime la peine de mort, les crimes augmentent. Et l'Angola a démontré que ce n'est pas le cas. Donc, tout en vous félicitant pour votre expérience, votre vision dans ce domaine-là, nous souhaiterions que l'Angola prête main forte au groupe de travail qui a élaboré un protocole sur la peine de mort, mais ce protocole a un peu de difficulté au niveau de l'Union africaine parce que justement, il n'y a pas encore de soutien affirmé de la part d'un État qui a effectivement une bonne expérience comme la vôtre. La deuxième chose, c'est que la Commission nationale des droits de l'homme, vous dites que vous allez donner ces missions aux médiateurs. Nous attendons donc de voir comment vous allez donner aux médiateurs des capacités qui puissent répondre aux principes de Paris. La troisième chose qui est une observation et en même temps une préoccupation, c'est cette opération transparence, parce qu'elle a fait couler beaucoup d'encre. Nous n'avons pas formulé cette préoccupation et les allégations simplement sur la base de ce que nous avons lu dans les médias ou ce que les ONG nous ont rapporté ici, mais dans l'interaction que nous avons avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme, nous avons reçu à la date du 25 octobre, donc pendant que nous étions ici en session, un communiqué de presse de Mme Michelle Bachelet, haut commissaire aux droits de l'homme, dans lequel elle a déclaré que son office, son bureau, a reçu depuis cette opération transparence beaucoup de rapports qui font état des conditions dans lesquelles cette opération a été menée. Également des familles que cette opération a mis dans une situation d'insécurité et de risque, pas seulement lors des expulsions, mais toutes ces familles qui sont rentrées au Kasaï central et dans la province de Koumalo, en RDC. Et ces familles, non seulement ont subi, d'après les rapports que le Haut Commissariat a reçus, des violences. Il y a des allégations de viol par les agents des forces de l'ordre.
autant en Angola au moment des opérations que au moment où elles ont franchi les frontières, donc la RDC, en RDC également. Nous attendons l'arrivée de la chef de délégation ou le chef de délégation de la RDC pour nous entretenir également sur les allégations de violence qui ont été rapportées par les migrants eux-mêmes au niveau de la RDC. Il y a également des allégations sur au moins une centaine de blessés et des morts qui varient entre 6 et 10. C'est le communiqué de presse de la haut-commissaire aux droits de l'homme qu'elle nous a fait parvenir, en sachant que l'Angola serait ici pour présenter son rapport périodique. L'autre chose, Madame la Ministre, c'est le tableau que vous-même avez dépeint de cette situation. Hein? Vous avez parlé de viol, vous avez parlé d'exploitation anarchique ayant un impact sur l'environnement, vous avez parlé de la prostitution, vous avez parlé de grossesse indésirée, d'abandon de bébés. Donc c'est une situation assez difficile, évidemment, contre laquelle vous devez protéger vos citoyens, mais vous devez également protéger ceux qui subissent ces pratiques-là au niveau de cette zone diamantifère. Tout ceci nous amène à demander à l'Angola de mettre en place une commission qui devrait pouvoir investiguer sur ces faits, faire la différence entre ceux qui sont en situation régulière, les rapporter une protection, parce qu'il nous est rapporté qu'ils subissent aussi certaines violences de la part de citoyens angolais, pas seulement des forces de l'ordre, mais également des citoyens angolais. Donc nous pensons que cette commission pourra faire rapidement l'état des lieux et faire la différence entre ceux qui sont en situation régulière et ceux qui sont en situation irrégulière. Et pour ceux qui sont en situation irrégulière, l'État angolais leur doit protection jusqu'à ce que les expulsions soient prononcées par des juridictions compétentes. En dernier lieu, je pense que l'Angola gagnerait également à ce que la Commission mène une mission en Angola pour écouter les services concernés, les ministères concernés, pour écouter également les migrants en situation irrégulière et pour collecter toutes les informations de nature à permettre de lever les incertitudes sur cet état des faits et les violations qui nous sont alléguées. Je voudrais donc, pour terminer, encore une fois réitérer la gratitude et les félicitations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour la qualité des réponses, pour la qualité de la délégation, le haut niveau de la délégation et le partenariat et la collaboration que l'Angola entretient avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pendant longtemps. Je vous remercie donc et vous donne rendez-vous à l'heure du déjeuner. Je crois que la délégation a émis le souhait de nous rencontrer et nous serons à votre disposition pour tout autre sujet d'intérêt commun. Je vous remercie et je vous engage à plus de régularité dans la production des rapports futurs et vous engage également à approfondir et à renforcer toutes les dispositions, les mesures qui sont prises pour donner effet à la fois à la charte africaine, mais également aux autres instruments comme le protocole de Maputo et vous engager à ratifier le protocole sur les personnes âgées, le protocole sur les personnes handicapées et encore une fois vous demandez votre soutien pour que le protocole sur la peine de mort puisse avoir un dénouement heureux au niveau de l'Union africaine. Merci et à bientôt.
Oui, vous avez la parole, Madame la chef de délégation. Digníssima Presidente da Comissão, honoráveis comissários, dizer que, em primeiro lugar, tomamos em boa nota e gostaria de começar agradecendo em nome do Governo angolano e dos membros da delegação que me acompanha, os distintos membros da Comissão, pela paciência e compreensão demonstrada na análise dos relatórios, bem como pela pertinência das questões colocadas, assim como as recomendações e sugestões apresentadas durante... Paraît qu'il n'y a pas de... Il y a certains qui n'ont pas la... C'est bon? Peut-être la traduction en anglais. Sinon, en français, nous, c'est bon. You have the translation? You have not? Ok. Il paraît que c'est bon. Allez-y, Madame la Ministre. Como dizia, gostaria de começar agradecendo, em nome do Governo angolano e dos membros da delegação que me acompanha, os distintos membros da Comissão, pela paciência e compreensão demonstrada na análise dos relatórios, bem como pela pertinência das questões colocadas, assim como as recomendações e sugestões apresentadas durante esta curta sessão de diálogo interativo, construtivo e educativo no âmbito de defesa do 6º e 7º relatórios combinados sobre a implementação do Protocolo Adicional à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e ao Protocolo de Maputo. Este diálogo construtivo, académico e conceptual permitiu-nos tomar nota e tirar lições sobre outras realidades e servir de plataforma para dar-nos a conhecer de forma modesta e humilde as nossas experiências e realidades nacionais no que tange a implementação desses dois instrumentos. Gostaria de enfatizar que as recomendações e sugestões foram bem acolhidas e farão certamente objeto de análise profunda a nível interno e deverão ajudar-nos a enriquecer e a melhorar as leis e práticas existentes no nosso país. Contudo, o Executivo tem estado a aperfeiçoar os mecanismos criados no sentido de minimizar todos os fatores de constrangimentos e dificuldades no cumprimento dos compromissos internacionais, regionais e regionais assumidos neste domínio. Conforme mencionado na nossa alocução introdutória, o Executivo desenvolveu um conjunto de programas de ação para assegurar que os direitos das mulheres sejam promovidos, protegidos e garantidos efetivamente desde a realização da última defesa de 2012. Para o efeito, vários avanços foram registrados no plano judicial e institucional, com a aprovação de diversos diplomas, tais como o Plano Executivo de Combate à Violência, o regime jurídico do trabalho doméstico e de proteção social, do trabalhador de serviço doméstico, o regime jurídico de reconhecimento da união de facto por mútuo acordo. De igual modo, foi ainda adaptada uma política nacional para a igualdade e equidade do género, para promover os direitos da mulher e igualdade de oportunidades para as mulheres e promover os direitos políticos, jurídicos, económicos e sociais em Angola. Outros mecanismos foram também adotados, como o Programa de Apoio às Vítimas de Violência, a promoção da formação de conselheiros familiares e instalação das linhas telefónicas para a denúncia. A inserção de instrutores policiais nos gabinetes especializados para atender as vítimas de violência e a campanha contra a gravidez e casamento precoce. Esforços adicionais foram identicamente anuídos no âmbito do Programa de Combate à Pobreza, onde se registrou melhorias significativas no acesso aos serviços básicos primários, tais como o acesso à educação, saúde, água potável nos últimos anos. O Executivo angolano está engajado
no mais alto nível de prevenção dos abusos e violência. O Executivo angolano está engajado ao mais alto nível na prevenção dos abusos e violações dos direitos humanos. Está igualmente empenhado na proteção e promoção dos direitos humanos, sobretudo dos grupos desfavorecidos e vulneráveis da população, no qual se inserem as mulheres, as crianças e os idosos, no quadro de uma integração participativa de toda a sociedade civil. Para o efeito, gostaríamos de poder contar com as recomendações e apoio da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos nesta empreitada. Mais uma vez, honorada Presidente, distintos comissários, minhas senhoras e meus senhores, em nome da delegação que chefio, o nosso muito obrigado. Merci. Comme je l'ai dit, toutes ces informations sont très utiles et vous pouvez compter sur l'appui et l'accompagnement de la Commission africaine, en particulier de la rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique, qui vous a dit que nous avons élaboré et adopté des lignes directrices sur les violences et leurs conséquences en Afrique. Merci et on se revoit à l'heure du déjeuner pour la réunion.